Fala pessoal, mais um Na Tela com fundos imobiliários aqui no CleInvest, e o fundo em questão que a gente vai analisar hoje, tete a tete aqui com vocês na tela do meu computador, é o fundo imobiliário VGIP11, um fundo de recebíveis imobiliários. Então a gente vai mostrar todo o portfólio, toda a estratégia do fundo, alguns pontos interessantes, e no final também a gente vai detalhar algumas informações bem legais da subscrição que ele tá nesse processo de emissão, tá bom? Então fique até o final do vídeo que você vai ter bastante informações de portfólio, de estrutura realmente da carteira do fundo imobiliário e também da emissão aí para os já cotistas, e para quem queira entrar, talvez seja uma movimentação interessante que o fundo venha passar com essa volatilidade, tá bom? Já adiantando aqui, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe o seu like, que isso contribui sempre para a gente conseguir alcançar mais pessoas e crescer aqui nessa plataforma do YouTube, tá bom? Então vamos para o que de fato importa no vídeo de hoje: fundo imobiliário VGIP11, VGIP11, um fundo imobiliário de papel. Eu estou aqui na tela de dois sites bastante importantes que a gente utiliza para análise de fundos imobiliários, tanto o Funds Explorer, que é só para fundos imobiliários, e o Status Invest, que também é para ações, fundos imobiliários, ETFs, é realmente bastante completo, tá? O fundo imobiliário VGIP tem algumas informações que a gente consegue observar aqui. Um patrimônio líquido de 330 milhões, então ele não é realmente aquele fundo gigantesco que é bem consolidado, tem se provado no tempo. Não é, ele é um fundo não recente, mas é um fundo pequeno ainda que está bastante em crescimento. Aqui acabei passando direto, a gente observa já um ponto interessante, que é um DI mensal, tá? Esse DI Dividend Yield aqui é do mês, do último mês que ele entregou rendimento de 1% basicamente. Então um fundo hoje que entrega 1% ao mês é realmente bem difícil de se encontrar. A gente vai entender o porquê de ele entregar tanto, tá? O último rendimento na casa aí do R$1,15. Vamos lá, o fundo aqui, a especificação realmente é um fundo de papel, então um fundo que investe em títulos, em valores imobiliários, que é o que a gente realmente já antecipou aqui para vocês. Algo bastante interessante também que a gente pode observar aqui, os rendimentos crescentes dos últimos meses, muito se dá também pela estrutura de capital que ele está alocado. A gente vai entender mais o portfólio e como está esses CRIs indexados. Então muito se dá pelo indexador que vem surfando uma onda bem legal, a gente vai observar mais para frente. Aqui tem toda uma comparação VGIP contra poupança. Aqui poupança eu acredito que vocês já devam ter ultrapassado esse nível de investimento, então só para realmente corroborar com toda aquela ideia de investir em fundos imobiliários, tá bom? Entrando aqui agora no Status Invest, a gente consegue observar algumas informações também. O fundo está em 108,35, esse valor pode mudar para vocês, por quê? Porque o fundo passa por emissão, e que a gente vai falar no final, e também porque eu estou gravando hoje à noite. Amanhã de manhã, quando esse vídeo sair para vocês, quarta-feira, hoje de manhã, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, ele já pode ter mudado em algum momento de abertura do mercado, até porque a gente sabe que o fundo imobiliário em processo de subscrição tem bastante volatilidade. Então, quanto a preço, pode ter alguma modificação no lançamento desse vídeo na plataforma. Um PVP de 1,14, a gente utiliza bastante a métrica de PVP para fundos imobiliários, porque a gente sabe que realmente não é muito legal, muito saudável comprar com um PVP muito esticado, porque a gente consegue mensurar bem a precificação de um fundo de papel, de recebível, com essa métrica. 1,14 não está absurdamente caro, mas está acima daquele limite de 1,10 que eu gosto, mas com essa emissão o fundo pode aí ter alguns movimentos bem bacanas de entrada. Um caixa de 4,38 é um caixa legal, a gente vai ver a atualização desse caixa ali no relatório gerencial. Esse rendimento do mês de março que a gente já tinha comentado, e agora a gente vai entrar para o relatório gerencial de fato. É onde a gente de fato estuda o portfólio do fundo imobiliário. E aqui, começando desde lá do início, deixa eu trazer aqui para vocês, o fundo ele é gerido pela gestora Valora Investimentos, então é uma gestora aí que ela tem crescido bastante, e justamente com esse fundo, porque tem performado de uma maneira bastante legal. Algumas informações aqui relativa à taxa, 1% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. Isso está bem em linha com o praticado no mercado, tá, gente? Eu sei que vocês não gostam muito de taxa de performance, mas aqui é 20% sobre o QCD, o IPCA, mais essa média aqui que eles disponibilizam
para a gente, então realmente pelo menos não está atrelado ao CDI, o que muita gente não gosta. Né? Aqui alguns comentários dos gestores para esse mês de fevereiro, março, que eu estou lançando esse vídeo para vocês. Tá? Ele tem 97% do patrimônio líquido alocado em CRIs. Então isso está de acordo com o que a gente sabe, que é um fundo de papel, está alocado em certificados de recebíveis imobiliários. Né? E outros 3% ele tem em caixa, que a gente vai ver posteriormente para vocês. Algumas aquisições recentes a gente já pode ter um indício aí de que indexador ele está mais presente. Temos IPCA mais 6,20, IPCA mais 5,94, com ratings A, que são bem classificados. Então a gente já começa a entender, ó, ele está puxando para o IPCA. Mais para trás a gente vai ver realmente qual é o indexador desse fundo, tá, gente? Aqui a gente vê algumas demonstrações de resultado, DRE, a gente da contabilidade está cansado de ver essas demonstrações contábeis, mas a gente vai de fato para o portfólio. Aqui a gente, antes de ver essa denominação dos CRIs, eu vou vir aqui para vocês e mostrar realmente a alocação de recursos, tá, gente? Tem 97% em CRIs, que a gente já falou ali no comentário do gestor, a gente já mostrou para vocês, e outros 3% em caixa. Show! Isso está de acordo com o que a gente estava conversando aqui. Puxando para o lado dos indexadores, 95,1% é IPCA. Então, o fundo é um fundo indexado pelo IPCA. Ah, tem um fundo indexado na minha carteira pelo IGPM, tem pelo CDI. Estou procurando uma boa opção para fundo indexado pelo IPCA. Dá uma olhada no VGIP, que nesse processo de emissão ele pode aí ser um bom investimento. Lembrando, nunca é recomendação de compra, mas ele é um fundo inegavelmente indexado ao IPCA. A gente está vendo uma alta da Selic, tem até vídeo aqui no canal, para controlar toda essa superinflação que está vindo para a gente, então talvez seja interessante se atrelar a fundos de IPCA, por isso que ele tem performado tão bem. Os outros 3% basicamente em GPM e quase 2% em CDI, então realmente ele é muito exposto ao IPCA, tá bom, gente? Agora a gente pode voltar um pouco para cá para ver a quantidade de CRIs que tem em carteira. É muito legal isso, porque a gente sempre gosta de pegar um fundo de tijolo com vários imóveis, com vários inquilinos, e para fundo de papel não é diferente. A gente quer um fundo que tem vários CRIs, de vários devedores, então realmente a gente quer um portfólio de dívidas diversificado, e aqui a gente tem mais de 23 CRIs no portfólio, com uma duration média aí de 4,6 aqui embaixo para vocês, mas eles têm aí os que representam maior participação no patrimônio líquido do fundo. Vamos lá, 10% basicamente para 2033, 2025, 2025, então realmente é um vencimento longo e é isso que a gente quer para dar essa tranquilidade para o fundo em questão, tá bom? Descendo mais um pouco aqui no relatório gerencial, a gente vê que basicamente ele está alocado aí para o setor residencial, então ele não é um fundo imobiliário arriscado em relação ao setor das dívidas, ele está ali andando pelos setores mais tranquilos de certificados recebíveis imobiliários, não está em multipropriedade, loteamento, não está muito voltado para esse lado, tá bom? Os outros quase 21% em shopping, e é basicamente assim que funciona o patrimônio líquido do fundo. Aqui acho uma informação muito importante, nem todos os fundos imobiliários disponibilizam dessa informação, que é 100% oferta 476, que a gente quis dizer, né? Basicamente oferta 476 é aquela que só o cotista realmente pode participar. Isso é o que a gente sempre sonha para uma emissão, basicamente, tá bom? Aqui, outro ponto bastante interessante, o relatório gerencial dele, gente, me chamou bastante atenção, tá? É bem explicado, bem limpo, com informações bem transparentes. Isso realmente é um ponto super legal. Basicamente, ele é um fundo não high yield gigantescamente agressivo, mas ele é um fundo que já ultrapassa o middle risk, ele é mais high yield do que high grade. Então ele prioriza mais o retorno do que a qualidade dos FIIs. Mas o que eu acho interessante é que ele não prioriza apenas a rentabilidade. Aqui a gente observa uma porcentagem de 35,4%, quase 36%, de FIIs de ratings, né, que é a classificação da dívida imobiliária internacional. O que isso significa? Que basicamente superior
a classificação A-. O que é isso? Quanto mais A tiver na classificação dessa dívida, desse CRI, melhor, mais seguro ele é, melhor a classe do devedor, menos risco de inadimplência. Então realmente tem quase 36% de rating internacional, é um ponto super legal para um fundo que tem entregado acima da média, que tem entregado rendimentos aí parecido com high yield. Então ele tem essa preocupação. Outro ponto muito importante é a alocação por LTV. O que é LTV? É loan to value. Basicamente é a garantia que tu tem na sua operação. E é interessante que seja aí, existe um consenso no mercado que basicamente abaixo de 60% é um número super legal. E o que eu achei interessante? De 69% para baixo, né, abaixo de 70%, a gente tem basicamente 78,1% desses LTVs, eles são abaixo dessa garantia de 70%. Então é um ponto interessante. É um fundo que passa o middle risk e vai para o high yield, mas ele mesmo assim se preocupa muito com a qualidade dessas dívidas. Isso eu achei super interessante. Os outros 64,6% aqui não tem rating, né? Então a gente fica um pouco mais com o pé atrás. Mas assim, sensacional. Aqui mostra a taxa de juros de aquisição. Então, para vocês terem essa... corroborar de fato que não é um fundo high grade, tá? Tem IGPM, por mais que seja quase 3%, ele tem IGPM mais 8%, taxa média de aquisição, IPCA mais 7,4%, então ele está ali acima da média dos high grades do mercado, tem o CDI mais 5,5%, então ele puxa ali, chegando bem perto dos high yields tradicionais. Tá bom? Aqui, de fato, a gente consegue observar aqui os rendimentos dos últimos meses. Aqui a gente consegue observar realmente dívida por dívida mais detalhadamente, né? Aqui os primeiros sem a denominação do rating, né? E com IPCA mais 8%, CDI 5%, IPCA 8%, mostrando realmente essa taxa de aquisição média desses juros, dessas dívidas bastante alta e de uma maneira bem saudável. A gente consegue observar mais para baixo também que a gente tem os ratings internacionais, os ratings AA, os ratings AA-, AA-, com taxa de aquisição um pouco mais baixa. Por quê? Se o fundo é AA, ele é mais seguro, e se ele é mais seguro, ele vai te entregar um retorno menor. Isso é a lei do mercado de renda variável, né? Quanto mais seguro for, menos rentabilidade vai te dar. Quanto mais rentabilidade te der, menos seguro vai ser, tá bom, gente? Então, basicamente, aqui eu queria mostrar isso, tá? É longe de dizer se é recomendação de compra ou de venda, mas é um fundo interessante para se estudar, indexado pelo IPCA. Ah, Vinícius, por que tu fala isso? Porque é interessante que a gente tenha diversificação de indexador e que a gente esteja preparado para todos os ciclos econômicos. É interessante a gente ter surfado o boom do IGPM, que o IGPM de março agora basicamente deu quase 3%. Então, pô, muito show, muito legal a gente surfar essa onda e ter FIIs indexados ao IGPM. Vamos lá. A Selic aumentando, o CDI também vai remunerar mais, então é interessante estar indexado com fundos de CDI, MXRF11, que seja. E vamos lá, essa alta da Selic basicamente foi para controlar a inflação, gente. E para controlar a inflação, por quê? Porque a inflação está alta. Se a inflação está alta, IPCA está alto e a gente está indexado por FIIs de IPCA, também é bastante interessante para a gente surfar uma onda e ter rendimentos bastante legais, tá bom? Aqui embaixo basicamente, como o FII se comportou no IFIX, né? Lá no Ibovespa. E agora eu queria mostrar para vocês um pouco sobre a emissão, né? Não é o foco do fundo imobiliário, aqui basicamente era mostrar o portfólio, mostrar o porquê é interessante estar indexado aí por vários indexadores, CDI, GPA, IGPM e IPCA, mas também é interessante para os já cotistas e para quem quer entrar entender o que está acontecendo. O fundo, a gente observou aqui, teve uma cota ontem, vocês estão vendo esse vídeo quarta, de quase 4%. Por que isso, Vinícius? Por que um fundo cai quase 4%? Porque o fundo está em emissão, gente. O fundo está captando mais dinheiro, então ele está passando por processo de emissão e esses processos, esses períodos, existe bastante volatilidade nos fundos imobiliários. De longe eu já vejo que não li o prospecto dessa emissão, porque não é o objetivo desse vídeo, mas já gostei que a cota de 95,56 sem as taxas é maior do que o PVP do fundo, do que o valor patrimonial da cota, na verdade, né, que é 94,81. Então, emissões acima do valor patrimonial é sempre interessante. Proporção de 44,92, o que significa isso? Se você tivesse
VGIP na data de 29/3, essa aqui que eu circulei para vocês, vocês teriam uma proporção de 44,92. Então vamos lá, dia 29/3 terminei com 10 cotas de VGIP. Multiplica 10 vezes esse 0,44, basicamente você terá direito a 4 cotas, porque sempre arredonda para baixo, tá bom? Então sempre considera o número antes da vírgula. E esse período é até 15/4, então amanhã, dia 1/4, até 15/4, até 14/4, você pode exercer esse direito de preferência, tá? Se você era cotista até dia 29/3. Então, para os cotistas, você consegue exercer os seus direitos até dia 14/4 e depois teremos as sobras do dia 16 até o dia 22 e depois aí a gente encerra a emissão, vai ter integralização e possivelmente pode ser que ocorra a tão sonhada flipagem. O que eu digo? Quem é cotista, se gosta do fundo, se entende a estratégia, se gosta da emissão, acredita no futuro do fundo, você pode adquirir mais cotas a um preço de R$ 98,96, o que é interessante porque a cotação de mercado está ali algo em torno de 108. Então realmente R$10 mais barato é interessante. Para quem não é cotista, você observa essa redução de valor do fundo, porque o fundo passa por emissão e ele reduz, né? Ele tem bastante volatilidade nesse período. Se você estuda o fundo, quer entrar, emissões é um bom momento porque tem bastante volatilidade, talvez espere uma flipagem, entenda a real estratégia do fundo e estude se é o momento adequado para entrar, tá bom? Não é recomendação de compra nem de venda, mas é um fundo que vale o estudo, que vale essa análise de vocês. Aqui eu basicamente dou a vara para vocês e vocês ficam aí disponíveis para pesca. Ficou uma frase meio estranha, mas é isso aí. A gente não tem o intuito aqui de dar o peixe para vocês, mas sim de ensiná-los a pescar, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, clica aqui no botão de se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like, que isso ajuda muito a gente a crescer cada vez mais nessa plataforma, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.